Bom dia a todos. Deus nos abençoe. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Em segundo lugar, eu quero pedir licença espiritualmente aos mentores desta casa para aqui estar. Em terceiro lugar, eu quero pedir a bênção ao meu mentor, ao meu professor, que ilumine minhas palavras. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje é uma pergunta. E se eu cair, como levantar? É difícil cair na terra? O que vocês acham? Né? O que é o cair? Vamos começar pelo cair, né? Quem aqui essa semana, ou na semana passada, ou esses dias, fala assim, puxa vida, vacilei. Vacilei na raiva, vacilei na negatividade, essa semana acabei quebrando, brigando com o cara lá do trabalho, não era para brigar, fiquei nervoso, falei que não era para falar. Confesso para você que essa semana eu andei meio revoltado. Essa semana foi difícil, viu? As coisas estão tão difíceis, eu caí numa tristeza, eu caí numa depressão que não era para cair. Conhecem alguém que passou por isso? Não conhecem? Eu vou levantar a mão aqui aí ajuda, quem sabe? Não é? É fácil cair na Terra, nesse planeta? É fácil, né, irmão? E sabe por que é fácil, gente? Porque muito do que a gente chama de queda, irmã, a Terra não só não chama de queda, como a Terra aplaude. Quer ver? Estava numa reunião, eu trabalho na área da educação, no ensino superior, e eu estava numa reunião do conselho, aí um dos diretores relatou uma situação que ele viveu com outro lá e falou assim, não, eu respondi na lata, porque você sabe como eu sou. Eu não tenho sangue de barata, comigo bateu, levou. Eu pergunto para vocês acham que a maioria da mesa repreendeu ou aprovou? Tinha gente assim, ó. Se tivesse aquele balãozinho do pensamento, estava assim, esse é dos meus. Então não é fácil cair na terra. Porque não só a terra não vai te repreender, como muitas vezes ela vai te aplaudir. A pessoa fala assim, não, você sabe, agora eu tenho mais, agora eu vou, como diz a música, agora eu vou cuidar mais de mim. É isso mesmo. Tá certa? Então, há um ponto positivo. Quando você fala assim, caí, essa semana eu caí. Caí na raiva, caí na revolta, caí no medo, caí na desesperança. Isso já é um sinal positivo. Porque você está olhando para aquela conduta que você tinha, que você gostava de ter. Você está olhando para aquela conduta que ou você gostava de ter, ou você não achava nada demais. E agora você está falando assim, caí. Então, já começou uma mudança em você. Quando você faz isso. É como se você estivesse dizendo assim, eu já não estou mais tão em sintonia com a música que a terra está tocando. Mas é fácil cair na terra, porque, né? Vou dar um exemplo simples. Todo mundo que está aqui, para estar aqui sentado, vocês entraram por aquela porta ali, não foi? Que porta é aquela ali? É a porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição alarga, e há muitos que por ela entram. Segunda-feira. Ô minha cara, ô meu caro, tudo bem? Tudo bem. O que você fez domingo? Domingo? Ah, domingo de manhã? Eu fui no centro ouvir uma palestra. Domingo?
Esse domingo com aquela chuva, 17 graus? Você foi no centro ouvir palestra? Agora, se você falar assim, o que você fez domingo de manhã? Fui numa churrascada, meu amigo. Coisa boa, hein? Então, vocês já estão começando a entrar pela porta estreita. Quer dizer o quê? Quer dizer que você mudou? Não, mas quer dizer que você quer mudar. E é porque que você quer mudar que você olha para uma conduta que você tinha e que não tinha problema e você fala assim, caí. Bom, mas imagino que todo mundo esteja aqui porque não quer cair, certo? Nós estamos aqui porque eu não quero mais cair. Eu não quero mais cair na fúria, no medo, na revolta. E talvez vocês estejam esperando assim, ô Marcos, me dá uma dica aí, como é que eu faço para não cair tanto? Querem uma dica? Alguém? Gostaria? Eu tenho uma boa. Não é muito nova, mas quem me deu é altamente confiável. Eu não posso contar, tá? Não posso contar quem me deu, só vou dar uma dica aqui. Capítulo, salvo engano, capítulo 26 de Mateus. Jesus, sabendo o que ia passar, ele vai ao Monte das Oliveiras buscar força para enfrentar o último teste. Leva João, Pedro e Tiago. E ele se afasta, muito provavelmente, porque ele ia captar algum tipo de nível de energia que eles não suportariam, né? E ele pediu, fiquem aqui que eu já volto. Jesus vai, quando Jesus volta, o que ele encontra? O pessoal resolveu, né, tirar uma pestana. Jesus está demorando, vou dar uma encostadinha aqui, vou dar uma dormidinha. E tudo que está no Evangelho tem sempre dois níveis de significado, viu, gente? Tem um nível imediato e tem um nível simbólico mais profundo. A depender da Bíblia, vocês vão encontrar assim, Jesus falando, nem por um dia fosse capazes nem por uma hora fosse capazes de velar comigo. Há outras que vão traduzir como nem por uma jornada fosses capazes de velar comigo. E aí você tem um duplo sentido, pode ser a hora ou pode ser a sua vida. E o velar, no sentido que Jesus usou, né? A Bíblia está escrito em grego, o Evangelho está escrito em grego, mas Jesus falava aramaico. E na língua que Jesus usava, o velar é a mesma coisa de falar, nem por uma hora você foi capaz de estar vinculado a mim, ligado a mim. E aí o que Jesus faz? E aí vem a dica, Jesus diz o quê? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Em verdade eu vos digo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu conheço cristão que adora essa passagem, sabe por quê? Porque ele justifica tudo. Né, irmã? Você não sou eu, Jesus é que falou que a carne é fraca, eu não tenho culpa. É verdade, mas o que ele falou antes? O espírito está pronto. Aí eu estava com os meus adolescentes lá na nossa casa e falei sobre isso. Eu falei, o que Jesus falou? Aí ele falou assim, Jesus falou vigia e ora. Eu falei, não, ora e vigia. Ele falou, mas não dá na mesma? Dá na mesma? O que vocês acham? Por que é orai e vigiai? Quando você acaba de rezar o Pai Nosso, quais são as duas últimas frases? Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Por que Jesus falou duas frases? Porque não é a mesma coisa. A tentação é o mal que reside em você. E existe um mal que está fora de você. Você está andando na rua, alguém te assalta. Não foi uma tentação. Foi um mal que está fora de você. Agora, você se deixou levar por uma influência de alguém. Né? O sujeito, a mulher, o marido vai lá e trai a esposa. Tem gente que é tão cara de pau que fala assim, o inimigo me seduziu.
Nós espíritas não falamos assim, né? Mas a gente arrumou um para substituir o inimigo, né, irmã? É o obsessor. Já repararam? Ninguém tem culpa de nada, é o obsessor. Ai, querida, o obsessor acabou fazendo a minha cabeça. Não é? Então, por que a gente tem a tentação? Por que alguma coisa te tenta? É porque você não é forte o suficiente ainda para aquilo. Né? Tá lá na codificação, sabe aquela figura de Jesus no deserto, passando pelas tentações? É uma figura. Quem diz isso? O próprio João Evangelista. Na codificação ele vai dizer, é óbvio que Jesus nunca foi tentado. Por quê? Porque ele já tinha um espírito puro, ele não tinha mais aquela tendência. Mas nós temos. Ora, então o que eu preciso? Se eu estou numa correnteza, a água está me levando, eu não tenho força sozinho para nadar, eu vou pegar um pau, uma corda, a mão de alguém. Eu preciso de algo que me dê a força para não sucumbir àquilo que eu posso sucumbir. Portanto, eu oro. Paulo, numa das cartas, irmã, vai dizer assim: quando me vejo fraco, aí então é que sou forte. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, quando eu reconheço que sem Deus eu não posso, eu me abro a Deus. E eu recebo de Deus, da luz, dos espíritos amigos. E esta força que eu recebo deles me dá força para enfrentar. Quando eu assumo que sem Deus eu não posso nada, aí eu sou forte. É assim que o mundo é hoje, minha gente? Não. Como é que é o mundo hoje? Eu sou o cara. Deixa comigo. Eu sou bom. É por isso que o mundo está como está. Então, primeiro eu oro para buscar a força que eu ainda não tenho para enfrentar a tentação na qual eu posso cair. Qual? Cada um tem a sua. Um é o sexo, outro é o poder, outro é o dinheiro, outro é o orgulho. Cada um tem a sua. Bom, mas se cada um tem a sua, qual que é a segunda tarefa? Por que Jesus diz, orai e vigiai? E quando Jesus diz vigiai, ele não estava falando para você fazer como o guarda do forte, o guarda do banco. Esse guarda do banco, esse guarda do forte, ele tem que vigiar o quê? O que está fora. Ó, tem um carro suspeito ali, aqueles dois já passaram 2 vezes e voltaram. Eu tenho que vigiar o que está fora. O mal que está lá, que pode entrar e roubar o banco. Mas será que é desse mal que Jesus mandou a gente vigiar? Não. Para não cairdes em tentação. Olha a segunda frase. Para eu não cair em tentação, eu tenho que vigiar o que está fora? Não. Eu tenho que vigiar o que está dentro. Mas o mundo não nos convida a olhar para dentro. Tem 2 coisas, eu lido com adolescentes, e não só adolescentes. Vocês querem ver 2 coisas que as pessoas têm horror hoje? E quanto mais adolescente, mais, irmã. Silêncio e solidão. Reparem como as pessoas lidam mal com o silêncio. Eu conheço gente que chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a TV. E também não sei porque liga a TV, né? Porque liga a TV e fica olhando no celular, mas cada um é um. A pessoa não consegue ficar em silêncio. A pessoa não consegue ficar sozinha. Porque se você estiver em silêncio e sozinha, inevitavelmente você vai começar a olhar para dentro. Aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquelas angústias, aqueles medos, eles vão começar a aflorar. Olha que bonito. No Pai Nosso, no Evangelho, antes do Pai Nosso, Pedro pergunta para Jesus, como é que a gente faz para orar?
Quem leu Boa Nova, de Chico Xavier, vai ver que a passagem é Pedro falando para Jesus, eu tento orar, mas eu não consigo chegar aos níveis que o Senhor chega. Como é que eu faço para orar? Pedro pergunta. E Jesus diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas e fariseus que rezam em pé na sinagoga para serem vistos pelos homens ou na esquina das ruas. Mas quando orardes, recolhe-te ao teu aposento e ora em segredo. E Deus que vê o que se passa em segredo, dele te dará recompensa. Portanto, quando orardes, oreis assim. E aí vem o Pai Nosso. O que Jesus está dizendo, minha gente? A oração é um ato íntimo. Quantas vezes numa oração, numa meditação, numa reflexão, não veio uma decisão, uma informação, uma luz? Você fala, meu Deus, é por aqui. Porque Deus vê o que se passa em segredo, muitas vezes, de você mesmo. O Espiritismo fala o tempo todo em reforma íntima, não é isso? Mas reformar tem que mexer os móveis, né, irmã? Tem que mexer o tapete, tem que entrar nos quartos. Minha esposa não está aqui, então posso falar mal dela, né? Então, brincadeira, porque está gravando, né, irmão? Melhor eu mudar o... eu tenho um quartinho lá na minha casa, que eu acho que nem as entidades têm coragem de entrar, sabe? De tanta coisa que tem lá. Então, se bobear, se algum dia a gente for reformar aquele quartinho, você vai encontrar algumas coisas, você vai falar, ué, isso aí estava aí dentro? Estava. Então, sabe o que acontece, minha gente? Se a gente for fazer uma reforma íntima profunda na nossa alma, é igual esse quartinho. Você vai encontrar mágoas, medos, revoltas que estão lá no fundo da tua alma. Só que mais cedo ou mais tarde, é igual pôr lixo debaixo do tapete. É igual pôr lixo no quartinho. É igual a casa que está com infiltração, você passa mais uma mão de tinta. Mais cedo ou mais tarde o bolor aparece na parede. Mais cedo ou mais tarde o lixo começa a feder. Então, se a gente faz isso com os nossos sentimentos, mais cedo ou mais tarde o mofo começa a aparecer. Sabe como é que o mofo aparece? É insônia, é gastrite, é taquicardia, é dor nas costas que não passa, é dor de cabeça que não passa, é nervoso, ansiedade que não acaba. Por quê? Porque Deus é tão perfeito que Ele fez um organismo que ele não aguenta viver na mentira por muito tempo. Aquilo vem à tona. Como a gente não faz o exercício de se conhecer, a gente acaba usando uma expressão que só existe no mundo dos homens, não existe no mundo espiritual. De que expressão que eu estou falando, minha gente? De repente. Olha, a fulana vinha aqui na casa, trabalhava na casa, era uma boa trabalhadora, de repente, abandonou tudo. E aquele casal? Estava bem, eu vi eles aqui, vi eles acolá, de repente, separaram. Não tem de repente. De repente significa dizer assim, eu não estava olhando, e quando eu olhei, já era tarde. Tem essa estrutura toda aqui, né, irmã? A gente sabe, quem lida com essa parte, que de tempos em tempos você tem que renovar as suas licenças, não é? Licença de bombeiro, licença civil. Por quê? Porque alguém tem que vir aqui e falar assim, deixa eu checar se as estruturas estão bem. Deixa eu checar se a fiação está boa.
Para que ninguém fale assim, de repente pegou fogo. Percebem? O que acontece? Orar e vigiar. Muitas vezes a gente nem ora, muito menos vigia. Aí você cai. Aí você cai. E às vezes cai feio. Bom, nesse ponto da palestra, provavelmente vocês estão se perguntando assim, Marcos, e como é que eu faço para não cair? Além do orar e vigiar. Como é que eu faço para saber se o telhado está perigando de vir abaixo? Joana de Ângeles e Hamed, eles nos dão 3 dicas de ouro. Ele fala assim, ó, você quer saber se você está começando a perigar? Dica 1, irritabilidade. Não é ficar irritado, porque irritado todo mundo fica. Né? Tem coisa que vai te deixar irritado mesmo. Né? Você está no trânsito, pega aquele cara atrás de você, bam, bam, sabe aqueles que estão testando a buzina? Né? Dá vontade de falar assim, está funcionando, amigo, já ouvi. Aí ele toca 10 vezes a buzina atrás de você. O que você faz? Uma oração para ele? Falou, Senhor, né? Abençoa essa alma, se possível leve agora. Né? Não. Você vai ficar irritado. Mas não é dessa irritação que Joana está falando. Ela está falando assim, ó, verifica, presta atenção, se as coisas mais simples do dia a dia estão começando a te irritar. Principalmente, verifica se as coisas que não te irritavam estão te irritando. Não é? E é um problema, porque vocês sabem que reclamar vira um vício da mente. Reclamar vira um vício. Né? Eu tenho uma parente que se você encontrar com ela de manhã, ela faz assim. Ai, Jesus. Ai, Maria. Ai, todos os santos. Como você preferir. Oh, meu Deus. Aí você pergunta, o que foi? Não foi nada. Tá tudo bom. Não, é meu jeito. Ela já acostumou tanto a reclamar, que ela reclama primeiro, depois ela vê do quê? A irritabilidade é a mesma coisa. Então, o primeiro ponto para você olhar, eu estou começando, tudo está me irritando? Sabe uma dica preciosa? Se estiver no carro, na tua casa, para e só repara, não controla, não mexe, para e só repara como é que você está respirando. Se você estiver respirando assim, ó, respiração curta, alguma coisa está errada. Ou você pode estar com um problema físico, ou provavelmente as suas emoções estão desalinhadas. Segunda dica de Joana. Motivação, ou melhor, desmotivação. Se aquelas coisas que você fazia, não só normalmente, mas que você gostava de fazer, domingo, 8 horas da manhã, os trabalhadores dessa casa, se você acorda, espera em Deus que nenhum de vocês, se acorda e fala assim, tem centro, né? Vamos lá. Você faz um trabalho social, uma coleta, uma sopa, qualquer coisa. Ai, hoje tem coleta, né? Vamos lá. Um almoço de domingo que você gostava de ir com seus irmãos ou prima, aquela churrascada. Meus irmãos, a gente vai almoçar hoje. Hoje, por sinal, graças a Deus, vão lá na minha casa. Ah, é? Ah, tá bom. Cuidado. Se as coisas estão te irritando do nada, se aquelas coisas que você fazia, tinha prazer em fazer, você fala, tem que ir, né? Vamos. É um segundo ponto de atenção. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é quando você começar a achar que você é o mais injustiçado da família. Você é a mais injustiçada do trabalho. Ninguém me dá valor.
eu merecia mais. Eu não devia estar passando por isso. Tem gente que fala assim, eu tenho muita fé. Outro dia eu estava com uma senhora no atendimento, eu tenho muita fé. Mas um dia Deus vai ter que me explicar por que eu estou passando por isso. Eu falei, mas a senhora não falou que tinha muita fé? É a doença do vitimismo. É a doença da revolta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem um tipo de espírito que sempre não digo, mas que muitas vezes vai te elogiar? Sabe quem que muitas vezes vai te elogiar? Vocês podem estar pensando assim, minha mãe, não é? Tem uma má notícia para você, irmã. Sabe um espírito que quase sempre vai te elogiar? O teu obsessor. O teu obsessor vai grudar em você e vai falar assim, ô irmã, cá entre nós, hein? Você merecia mais. Meu irmão, esse cara não tem o direito de falar assim com você, não. Precisava escolher uma trabalhadora para dar o curso tal. Você escolhe uma, o obsessor na hora já vai na outra e fala assim, que injustiça, né? Você trabalha tanto e ela escolheu a outra. O obsessor é habilíssimo em te elogiar. Por quê? Está lá no Evangelho, todos os males nascem do quê? Do egoísmo e do orgulho. Então ele vai lá no seu orgulho e fala assim, quer saber? Sai desse centro aí. Eles devem estar tudo perturbado. Eles não perceberam que você é muito melhor que a outra? Então esses são os caminhos que nos levam, muitas vezes, sem perceber, a cair. E aí quando a gente cai, e quando eu estou falando em cair, é a raiva, é o medo, é a revolta, é a depressão, é a preguiça. Porque a gente, ao longo das existências, a gente desenvolveu uma habilidade enorme. Sabe qual é? É a habilidade de deixar para amanhã. Hoje é domingo, não é? Alguém aqui conhece alguma dieta que começa no domingo? Toda dieta começa quando, irmã? Segunda, não é? Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Aí segunda foi corrido, não deu. Na terça você não conseguiu comprar lá a granola. Aí na quarta você fala assim, mas pensando bem, já é quarta-feira, né? Vou deixar para semana que vem. Semana que vem eu começo. Então é assim que a gente age. Agora vocês me perguntam, tá, mas e se eu cair, como é que eu faço? Primeira coisa, minha gente. Primeiro ponto. Em geral, a gente tem uma conduta muito ruim com a queda, muito ruim. E a gente escolhe dois caminhos errados. O primeiro caminho é um pacote. Vergonha/culpa. Ai, meu Deus, como eu pude fazer isso? Eu estou tão envergonhada. Como é que eu pude cometer um ato desse? Como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Como é que eu fui perder a cabeça? Como é que eu... Reparem o pronome. Como eu pude errar? Como eu pude ficar nervosa? Como eu pude me deixar levar por uma tristeza? O outro pode, você não. Por quê? Você é melhor que ele? Né? Outro dia eu estava lá no centro, na aula, e aí um trabalhador falou assim, não, porque, veja, né, o espírito de luz é um espírito que não fica triste nunca, que não perde a cabeça, que não fica irritado nunca. Falei, tem certeza, irmão? Tenho. Espírito de luz, quando estiver diante das dificuldades, não chora.
Falei, estou com um problema. Estou com um problema. Porque eu li o Evangelho e no Evangelho Jesus chorou 3 vezes. Jesus pode chorar, você não. Você é melhor que ele? Jesus não ficou irritado? Pega o discurso de Jesus para os fariseus. Quem tiver interesse, Sermão dos 7 Ais, capítulo 23 de Mateus. Pega a conduta de Jesus diante daqueles que fizeram do templo do nosso Pai um mercadão. Jesus ficou calmo? Aí eu te pergunto, Jesus pode ficar irritado, mas você não pode? Você é melhor que ele? Então o nosso primeiro caminho de erro, meus irmãos, é a culpa e a vergonha. Dizer uma coisa para vocês, culpa não serve para nada. Culpa não leva ninguém a ser melhor. O que te leva a ser melhor é o arrependimento. Arrependimento em grego é metanoia. Metanoia significa mudar a mente, mudar a visão, mudar a forma de olhar. Perceba? Então o que João Batista estava falando lá no Rio Jordão? Arrependei-vos! Você só simbolicamente se batizava como significado do seu arrependimento. Qual que era a ideia? Eu entro aqui e saio diferente. Eu entro aqui e passo a ver a vida de outro jeito. Arrependei-vos. Isso sim. Agora, culpa. Sabe o que é culpa, minha gente? Quem vai dizer é Hamed e Joana. Culpa é crueldade íntima. É simples de entender. Pega um sujeito na vida prática, um sujeito que não desculpa ninguém. Sabe aquela pessoa que não desculpa ninguém, não importa o que você fez para ele, ele não te desculpa, ele arrasta aquela mágoa 10 anos. O que você vai dizer dessa pessoa? Nossa, que pessoa cruel! Que pessoa dura, ela não desculpa ninguém. Ora, quando você carrega a sua culpa e não é capaz de se perdoar, você está sendo o quê? Você está sendo cruel com você mesmo. Então essa é a primeira reação à queda que a gente mais tem e que não adianta nada. E a segunda? A segunda reação, a gente tem graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em fazer. Porque a gente vem fazendo ao longo de vidas, né, irmão? Sabe qual que é? A gente tem pós-graduação em colocar a culpa nos outros. Chega no trabalho, está irritada. Estou irritado. Ô, meu irmão, você está irritado hoje? O que foi? Você conhece a minha mulher? Chega no trabalho, chega aqui no centro, está triste. Ô, irmã, está chateada, você está meio triste, o que foi? Você conhece meus filhos? Repararam? A culpa é sempre de alguém. Ninguém fala assim, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou bravo, porque eu não aprendi ainda a controlar-me. Não. Eu estou bravo por causa dela, eu estou nervoso por causa dela, eu estou triste por causa dele. E aí é uma beleza, não é? Se a culpa está no outro, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho nada a ver com a história. Agora, vejam, se a culpa é filha do orgulho, o arrependimento é filho da humildade. E com a humildade tudo fica mais simples. Jesus diz assim, aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. Como uma criança. E aí, Santo Agostinho vai mostrar que não é pureza, porque puro é só o espírito evoluído. Pureza é uma condição do espírito, certo? Mas o que a criança tem? Autenticidade. A criança tem verdade.
E ela lida com a vida de uma forma mais simples por causa disso. Você pega um bebezinho, ele está aprendendo a andar, certo? Ele levanta, põe a mãozinha no sofá, né, irmã? Aí ele vai andar. O que acontece? Ele cai, não é? Ó, alguém acertou aí. E quando ele cai, o que ele faz? Levanta. E aí ele continua a andar. E aí ele cai de novo. E ele levanta e continua a andar. E quando é que ele vai parar de cair? Quando ele aprende a andar? Certo? Errado. Porque depois que ele aprendeu a andar, o que ele vai fazer? Ele vai querer correr. Não é? E quando ele estiver aprendendo a correr, ele vai cair de novo. E vai cair de novo. E vai cair de novo até que ele aprende a correr. E depois que ele aprender a correr, ele vai querer aprender a andar de bicicleta. E ele vai cair, vai levantar, vai... Perceberam que isso é da vida? Eu esqueci, devia ter avisado vocês. Tem de fato uma solução para você não cair nunca. Eu esqueci, perdão. Sabe qual é, gente? Para você não cair nenhuma vez, irmão. Fica deitado. Fica deitado. Fica sentado. Você não vai cair. Só cai quem anda. Só cai quem vai à frente. Então, cair é parte integrante do processo de aprendizado. Mas se você tiver humildade, você lida com isso numa boa. Se você não tiver humildade, você se pune, você se envergonha, ou você dá uma desculpa, ou você culpa alguém. Vejam, portanto, fazendo um resumo, eu primeiro preciso aprender quem eu sou, vigiar. Por que eu preciso aprender quem eu sou, gente? Para saber onde estão os pontos de queda mais prováveis. Bom, e depois que eu caí, eu devo alimentar vitimismo? Outro dia eu estava falando com uma irmã nossa, da casa, e ela está há mais de 20 anos solteira. E eu perguntei para ela, minha irmã tal, ela falou assim, sabe por que eu estou solteira? Eu já sabia, mas eu esperei. Falei, não sei. Porque sabe como é, né, Marcos? Não tem homem sério para se interessar por uma mulher como eu. Os homens de hoje não são sérios, não têm valores, não têm princípios. Quando eles encontram uma mulher séria, valorosa como eu, eles não querem nada. Aí quase que eu falei assim, tá bom, querida Madre Teresa, me perdão, tá? Agora eu tenho que trabalhar. É mais fácil, não é? Falei, minha irmã, você tem um resgate pesado, hein? 20 anos não apareceu um mais ou menos. Então é mais fácil. Eu estou 20 anos solteira porque não tem gente boa o suficiente para mim. Então esse é o caminho que não leva a nada. Eu caio e me justifico. Eu caio e culpo alguém. Eu caio e fico me punindo porque eu caí. Bom, mas além dessa criança que eu dei o exemplo para vocês, nós temos o exemplo máximo, e sempre o exemplo máximo é Jesus. Via Crucis, Jesus condenado, torturado a noite inteira. Ele vai carregar o madeiro até fora dos muros da cidade, onde ficava o Gólgota, para ser crucificado. Imagine você ser torturado, maltratado uma noite inteira e ter que carregar um madeiro que os historiadores calculam que variava de 30 quilos para mais. E o que acontece, gente? Jesus cai 3 vezes, segundo a tradição. Uma só está contida no Evangelho de Lucas. As outras vêm de outras fontes. E quando Jesus cai a primeira vez, o que é que Jesus faz? Jesus fala assim, foi o romano que me empurrou, hein? É isso?
Jesus fala assim: ah, meu Deus, está vendo? Olha o que o Senhor me aprontou, me deixou aqui com essa gente, eu caí. Jesus cai, ele olha para as pessoas e fala assim: ai, ninguém aí tem pena de mim. Não. Jesus cai, levanta e continua a andar. Com a simplicidade de uma criança que cai, levanta e continua a andar. Quem não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E Jesus cai a segunda vez. E ele faz a mesma coisa. Mas o mais magnífico é o que acontece na terceira queda. Várias pessoas, era Páscoa, vinham pessoas de todas as cidades, porque a obrigação do judeu era ir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, e a maioria ia na Páscoa. Olha só, Jesus cai, o soldado romano manda Simão de Cirene, que era uma cidade, Simão o Cirineu, a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque o romano podia fazer isso, estava na lei. Ele podia requisitar qualquer cidadão judeu para uma tarefa, desde que, se fosse de distância, não ultrapassasse 1000 passos. Por isso que Jesus vai dar aquela lição: se alguém quer te constranger a fazer 1000 passos, faz ainda 2000. É por causa dessa regra. E ele manda o Cirineu a ajudar Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus aceita a ajuda. O maior de todos, o espírito mais puro que já habitou a terra, o mais capacitado de todos, ele aceita a ajuda. Por que você não aceita? O que Jesus estava nos ensinando ali, minha gente? Aprenda a aceitar ajuda, mas aprenda a pedir ajuda. Porque a gente veste uma personagem. Eu sou espírita, eu sou trabalhador, eu sou cristão. Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar em dúvida, eu não posso ficar em angústia, eu não posso estar bravo. E você está quebrando por dentro. E você não pede ajuda. Jesus caiu e aceitou ajuda, mas você não quer. Peça ajuda. Primeiro para Deus, para Jesus, para as entidades de luz, mas não só. Se necessário, peça ajuda ao médico. Peça ajuda ao psicólogo. Se necessário, peça ajuda ao psiquiatra. Mas peça ajuda a um amigo. Gente, às vezes um café com um amigo cura. Às vezes um amigo que te ouve e que só te dá um abraço no final, cura. Então vamos aprender a pedir ajuda. Vamos aprender a perceber os movimentos dentro de nós. E vamos pedir ajuda antes que o telhado caia, antes que o incêndio tome a fiação. Porque nós caímos e ainda cairemos muitas vezes. E nós cairemos porque nós estamos tentando ir para frente. Porque aquela criança que só aprendeu a andar, ela não cai mais. Mas ela quer mais. Ela quer correr. Ela quer andar de bicicleta. E porque ela quer mais, ela cai. E nós também. Nós não queremos mais ser quem nós éramos. Nós queremos voar. E como nós estamos colocando desafios novos,
como nós estamos desafiando o nosso espírito, nós vamos cair. E aí a gente tem que aprender a aceitar ajuda. E aí a gente tem que aprender a pedir ajuda. Sem se culpar, sem se punir, sem ficar dando desculpa, sem ficar justificando. Lembra de Jesus. Levanta e anda. Vá e não peques mais. Vem e me segue. Jesus era simples. É só para frente. Vem, vá, levanta. Jesus falava assim: "Ô Pedro, como é que você foi fazer uma coisa dessa? Ô Judas, como é que você pôde? Ô Tomé, não está acreditando em mim? Que decepção!" Não! Jesus só falava, pega o evangelho, é só verbo no imperativo. Vem, vá, levanta, anda. Só. É como se Jesus falasse: meu irmão, é só daqui para frente. Não tem daqui para trás. E a culpa é sempre daqui para trás. Eu estou aqui hoje ruminando um erro de 20 anos atrás. Meu mentor costuma me dizer assim: quem se arrepende, olha para frente. Quem tem culpa, olha para trás. E quem anda para frente, olhando para trás, tropeça e cai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao final dessa reflexão, vamos aprender com a simplicidade, vamos aprender com a humildade e vamos aprender com a grandeza de Jesus, que caiu 3 vezes, levantou 3 vezes, aceitou ajuda. Vamos aprender com aquele que nunca nos julgou. Mulher adúltera para ser apedrejada. O que Jesus fala ao final? Onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Minha filha, começa uma vida nova. É de hoje, 10 horas da manhã, do domingo, dia 14, em diante. 9h50 da manhã já ficou para trás. E o lugar do passado é no passado. É assim que a gente avança. Termino com o Mestre Jesus. Levanta e anda. Que todos nós possamos levantar e andar. Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Uma boa semana.